Bom dia, paz do Senhor. Bom dia. Vamos estar esperando aí o pessoal entrar pra gente dar início aí, né? Mais um dia, o Senhor está nos permitindo estar aqui do nosso devocional, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Hoje a gente vai estar aí trazendo mais um versículos aí do livro de Tiago, capítulo 3, né? Bom dia, pastora Carol. Então, nós vamos estar dando continuidade ao livro de Tiago, capítulo 3, o verso 13, 14 e 15. Shalom. Shalom. Hoje a nossa convidada é a irmã Regimara. Tá esperando aí a irmã entrar aí. A gente tá convidando ela para estar aqui com a gente, né? Bênção do Senhor. Muito frio, né? Muito frio mesmo. Dá a impressão de que lá fora tá mais quente do que dentro de casa, né? Agora, né? Porque mais cedo tava muito gelado lá fora também. Mas agora que o sol tá saindo, tá dando uma esquentada lá fora. Cara, continua muito frio dentro de casa, né? Bênção do Senhor, né? Eu tô esperando a irmã poder entrar pra gente dar continuidade aí, né? Meu Instagram tá tudo em inglês. Tudo em inglês. Né? Dificulta até a gente prestar até ver aqui as coisas direito, porque tudo em inglês, né? Nem sei falar inglês, tá tudo em inglês. Não sei foi o que houve, não. Segunda-feira, irmão, segunda-feira tem mais live, né? Segunda-feira às 20 horas tem live com o presbítero Marcos Vermilo, né? Ele tá trazendo a palavra aí. Bom dia, paz, Senhor, irmão Moana. O presbítero Marcos que vai estar trazendo a palavra na segunda-feira, né? Creio que vai ser mais uma bênção do Senhor. E na outra segunda-feira vai ser o presbítero Lucas. E no último dia vai ser o pastor Otami. Só bênção, né, irmãos? Quem aí já teve a oportunidade de ver os varões pregando aí sabe que são bênçãos do Senhor, né? Hoje a irmã Regimara vai estar trazendo a palavra aqui, também bênção do Senhor. Creio que será mais uma manhã de bênção para nós, né? Que temos acompanhado aí todos os dias, ó. Esse devocional.
Não sei se aconteceu algum imprevisto com a irmã. Vamos esperar mais um pouquinho. Hoje nós vamos estar encerrando o capítulo 3, né? De Tiago. Amanhã nós vamos estar dando início ao capítulo 4. Quinta e sexta nós vamos estar estudando o capítulo 4. E sábado nós vamos estar aí, né? No capítulo 5. Vamos estar no capítulo 5 no sábado. Na semana que vem nós vamos estar dando início a outro livro aí. Pra gente estar meditando, né, irmãos? Está sendo bênção aí, né? É um jeito aí da gente estar meditando na palavra do Senhor, né? Indo mais a fundo. Eu vou estar dando início, irmãos. A irmã entrando, a gente, né, convida a irmã. Que já vai 8 minutos aí, né? Pra quem já entrou desde o começo, né? Vai ficar aqui só olhando pra minha cara, que não é bem legal não, né? Mas eu vou dar dando início. A irmã entrando, amém. Né? A gente dá continuidade. Pode ser que a irmã esteja com problema com a internet ou alguma coisa assim, né? Então vamos lá. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nessa manhã. Não seja só ouvinte, mas seja praticante também. Olha na sua cara. Ouve o Senhor. Peço perdão mais uma vez, né, irmão? Todo dia de manhã esse abrir de boca aqui, que só Deus tem misericórdia da minha alma. De tanto que eu abro a boca nessa live, né? Dá até agonia assistir a live depois de tanto que eu abro a boca. Misericórdia. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, nessa manhã eu entro na sua presença, meu Deus, e quero, Pai, primeiramente te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Pai. Meu Pai, por atos que eu faço, penso e entristece o seu Santo Espírito, meu Pai, porque eu sei, meu Pai, que muitas das vezes, né, nos deixamos levar pelo desejo da nossa carne e fazemos coisas que entristecem ao Senhor. Então eu te peço perdão, Pai. Nessa manhã, meu Deus, eu quero, meu Pai, te entregar tudo que será feito aqui, meu Pai, para a honra e glória do seu santo nome, Pai. Que o Senhor, meu Pai, possa continuar a estar falando no nosso meio, que o Senhor, meu Pai, possa sentir liberdade, né, no Espírito para estar agindo em nossos meios, para estar falando, meu Pai, aos nossos corações. Obrigado, Pai, por nos permitir, Pai, estarmos aqui mais uma vez nessa manhã. Obrigado, meu Deus, pelo fôlego de vida, Pai, pela sua misericórdia nos alcançar uma vez mais. Obrigado, Senhor, por estar nos corrigindo, falando conosco, meu Pai, para que nós possamos estar nos aperfeiçoando segundo a sua vontade, Senhor. Toma, Pai, cada um que aqui já se encontra em suas santas mãos. Aqueles, meu Pai, que vão entrar, meu Pai, no decorrer dessa live, meu Pai, que possam estar ouvindo a sua palavra, entendendo, Senhor, a sua palavra, meu Pai. Que seja feito somente a sua vontade e o seu querer, Senhor. Uma vez mais, Pai, eu te peço, nos usa como instrumento nas suas santas mãos, Pai. Nos usa, nos capacita, faça a sua vontade, o seu querer, o seu propósito sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por nos escolher, por nos separar, Pai, por estar nos capacitando cada dia mais, Senhor. Muito obrigado. Toma tudo em suas santas mãos, Pai. Que a palavra de hoje, meu Pai, venha cair numa boa terra, Senhor. Toma em suas santas mãos a irmã que vai estar trazendo essa palavra, Pai. Que o Senhor, meu Pai, possa estar falando através dela, meu Deus. E que não venha falar nada, meu Pai, do eu, mas sim tudo aquilo que o Senhor der direção para falar, Pai. Toma tudo em suas santas mãos. Repreenda todo espírito de atrapalho, todo levante do inimigo, toda a fúria do adversário venha cair por terra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Eu vou estar trazendo 2 louvores da harpa cristã. Esse louvores pequenininhos, irmãos, que a garganta... Porque a garganta, num susto com Isabela, eles entram assim, né, no susto assim, né? Eu sei que ela tá dormindo, o pai só pra trabalhar, a outra tá na escola, vem uma pessoa, de repente eu tomo cada susto. O 545 da harpa cristã. E vou estar louvando um outro pequenininho também, tá, irmãos? Que a garganta já quis falhar aqui.
Essa friagem de manhã, né? Acaba com a gente. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Irei à glória com meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Então a irmã respondeu, me mandou uma mensagem aqui, eu não consigo entrar, né, mas consigo visualizar pela barra. Amém, amém. Eu vou estar trazendo a palavra, né, irmãos? Houve um imprevisto com a irmã, né? Pelo que eu consegui ver aqui, eu acredito que a filhinha dela, né, desinstalou o Instagram dela e ela não tá conseguindo instalar novamente, né? Amém. Fique em paz, irmã Regimara. Eu sei que essas coisas acontecem mesmo. As crianças são bênçãos do Senhor, né? Principalmente quando eles querem baixar algumas coisas. Eles apagam qualquer coisa mesmo. Eles são desse jeito, né? Maísa, se eu deixar, ela apaga tudo pra ela baixar as coisas dela, né? Ela não baixa porque eu não deixo baixar jogo no meu celular, não. Porque o meu celular já não é muito bom. Se eu deixar ela baixar jogo, então, aí mesmo que eu não uso o celular mais, né? Mas eles são bênçãos do Senhor mesmo. Se a gente demora, eles apagam até as nossas coisas. Eu entendo isso. Eu vou estar louvando também o 645 da harpa cristã. É pequenininho. Eu vou estar louvando também. Tá bom? A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti.
Consagramos todo o nosso ser a ti, a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, né? Que mais uma vez está nos... Deixa eu chegar para trás, gente, que minha cara fica desse tamanho aqui no vídeo. Mais uma vez permitiu estarmos aqui, né? Como eu vi aí, a irmã Regimara não vai poder entrar, houve um imprevisto, né? No celular dela. E amém, amém, né, irmãos? Vamos trazer a palavra. Né? Eu vou estar explicando aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu vou estar falando, né? Eu não meditei nessa palavra, né? Mas eu creio que é bênção do Senhor, né? É uma palavra forte, bênção, e o Senhor vai falar com a gente mais uma vez. Se encontra no capítulo de Tiago, no livro de Tiago, o capítulo é o 3, e o versículo é a partir do 13, né? Eu vou estar lendo aí o 13, o 14, o 15, 16, 17... e acho que o 18 também. Um vai completando o outro, né? Qualquer coisa a gente volta aqui e dá uma lida novamente, tá bom? Então pegue sua Bíblia, vamos ler, né? Dar uma meditada na palavra do Senhor. Que diz assim o versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. No 14 diz, mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque, no 16, porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O 18, irmãos. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Vou ver esse novamente. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Né? É uma palavra forte que nos diz, irmão, a respeito da inveja, né? A respeito da pessoa se achar sábio, né? Sábio, entendido. Quantas pessoas não se denominam sábio, entendido, né? Os doutores da lei, né? E que sentimento que vem por trás disso? Qual o sentimento que vem? Porque quando nós deixamos a soberba entrar nos nossos corações, ao ponto de nos acharmos mais sábios que o outro, ao ponto de nos achar mais entendidos, entra a soberba. E a soberba, ela tem os seus frutos, né? Que vem a inveja, né, que vem a malícia, que vem a maldade, são tudo frutos da soberba, frutos esses que a Bíblia deixa bem claro que não vem do alto, né? Esses sentimentos são sentimentos facciosos, não vêm do alto, são sentimentos demoníacos. Nós não estamos livres desses sentimentos não, irmãos. Por isso a gente tem que pedir ao Senhor misericórdia todos os dias, graça todos os dias, para que a gente não deixe esse tipo de sentimento entrar no nosso coração. Porque
quem, né, não pode habitar, né, em quem tem um espírito, o espírito do Senhor, não pode ter esse tipo de sentimento. Porque se esse sentimento é diabólico, como que nós, que temos o Espírito Santo, né, um espírito que é santo, é sensível, podemos ter esse tipo de sentimento? Não podemos. A gente tem que pedir misericórdia ao Senhor. Eu lembro que a irmã Luana, ela trouxe uma palavra aqui, se não me engano, no começo, e foi exatamente em Provérbios falando a respeito da inveja. Porque se você não vigiar, esse sentimento entra. Porque tem aquele famoso ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Por quê? Porque a gente tem a tendência a ficar olhando o que não nos cabe, né? Olhando a grama do vizinho ao invés de estar cuidando da nossa grama. E se não vigiar, entra esse sentimento, irmão, né? E a inveja, ela é pior do que a macumba, né? Uma pessoa invejosa, ela não quer ter o que você tem. A pessoa invejosa, ela quer ser o que você é. Porque muitas das vezes eu já ouvi pessoas falando assim, ó, mas eu não tenho nada, né? Às vezes a pessoa, irmãos, eu já vi pessoas que têm até mais do que a outra, mas deixa o sentimento de inveja entrar. Por quê? Porque quer ser aquela pessoa. E isso acontece muito porque muitas das vezes as pessoas não entendem. Mas como que fulano passa por tanta luta, tanta prova, mas tá sempre ali com um sorriso, tá sempre ali, né, brincando, tá sempre ali bem, feliz. Isso gera um sentimento de inveja, né? E isso é que a gente tem que vigiar muito, porque esse sentimento, ele mata. Mata porque é uma pessoa que quer ser algo que ela não é, ou alguém que ela não é, isso é algo muito triste, porque aquela pessoa nunca vai estar satisfeita com nada, nunca vai estar feliz com nada, né? E isso é muito sério, porque a gente tem que vigiar muito, irmão, muito, porque Satanás, ele vem minando, né? As coisas são pequenas, sabe? Aquele sentimentozinho, eu oro melhor, né? Eu prego melhor, eu falo melhor, eu oro, eu louvo melhor. Quando sai da sua boca esse tipo de coisa, é que a soberba já entrou e ela já tá criando raiz. É como um câncer que entra e ele enraiza, né? Se não ser tratado, ele vai enraizar e vai no final das contas mata tudo, né? E é esse o problema, porque esse sentimento ele vai minando, né? Como eu falei nesse dia, às vezes até com um certo elogio, você recebe um elogio, nossa, você canta muito, nossa, você prega muito, né? Ó, Deus está te usando poderosamente. Se é não vigiar e deixar esse sentimento entrar, né? No final das contas vai dar ruim. Vai dar ruim, porque esse sentimento não gera coisa boa na gente. Não tem como, irmãos. Olha como que fala, ó. Mas se tens amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Porque aí já vem, né, outras coisas, né? Porque aí a inveja, né? Aí já gera o espírito de contenda, né? Aí você, quando a pessoa vê que a outra tá bem, tá feliz, não fica satisfeito, e ali já gera, né, uma mentira, uma contenda para poder, né, prejudicar o outro. Quem nunca lidou com pessoas assim, né? Que tá vivendo um tempo tão infeliz, que ao invés de se apegar com Deus e buscar a Deus para que aquele sentimento saia, que aquele momento passe, né? A pessoa fica dando lugar a esse sentimento de inveja. Por que fulano passa pelas coisas, mas fulano, né? Muitas das vezes falam assim, ó, não sei porque só eu que passo por luta, fulano não passa por luta, mas fulano tá passando por uma luta que só Deus para ter misericórdia de fulano. Mas fulano, ele traz a memória dele no meio à luta dele, aquilo que dá esperança a ele, né? Ele ali no meio da luta dele, ele ao invés de murmurar, de reclamar, ele vai adorar a Deus, né? Quer matar o diabo, irmãos? Em meio à luta, em meio ao processo, adore ao Senhor, né? Não perca tempo murmurando, não perca tempo, né, com contendas, com sentimentos, né, que não agrega nada, pelo contrário, que mata o nosso espírito, né, que mata o Espírito de Deus dentro de nós. Esse sentimento não tem como habitar em nós se nós temos o Espírito de Deus, porque ele é santo.
Ele é santo, não tem como. Não tem como. Aí muitas das vezes o que as pessoas questionam, como que tá tudo errado. Tá tudo errado. E ali dá um lugar, né, para o Espírito de Deus, como se tá tudo errado. A gente tem que ter vigilância nisso, né? O que sai da nossa boca, o que a gente tem visto, o que a gente tem falado. Irmã Luana botou que fica alimentando aquilo que faz mal. Sim, né? Irmãos, todo mundo tá sujeito a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? No mundo tereis aflições. Todos nós estamos sujeitos a passar por tudo quanto é coisa. Mas o que a gente tem alimentado, né, irmã Luana? O que a gente está alimentando? Quando vem essas sugestões, né? Eu oro melhor do que fulano, eu ponho a mão e algo acontece. Tem que repreender. Tem que repreender. Tá repreendido, Satanás, em nome de Jesus, né? Jesus, sendo Deus, ele não deixou que entrasse sentimentos no coração dele, porque se fosse assim, né? Você imagina Jesus, né? Ele poderia se achar o que ele quisesse, gente. É Jesus, né? Ele botava a mão, ressuscitava. Ele botava a mão, curava. Ele botava a mão, os milagres aconteciam. Os seus discípulos, né, não conseguiam expulsar os demônios. Ele chegou e ali ele pôde expulsar, porque ele era Deus. E quando isso acontece em nosso meio, é pela misericórdia do Senhor, né? Porque se a gente for olhar pelas nossas falhas, o Senhor nem usaria, porque todos nós somos falhos. Todos nós somos falhos, né? Nós temos as nossas limitações, temos as nossas falhas. É não deixar esse tipo de sentimento, irmão. A inveja, ela destrói, né? E o pior, não destrói a quem você está invejando. Destrói você que está dando sentimento, que está dando crédito a esse tipo de sentimento, né? A esse tipo de desejo de querer ter o que fulano tem, de querer ser. Eu aprendi muito, né, no início, né, que antes até mesmo de ser cristão, né, quando alguém falava assim comigo, fulano comprou algo, né, e eu pensava assim pra mim, comprou porque ele trabalhou, né? Aí às vezes a pessoa fala assim, mas fulano comprou algo, né? Fulano comprou um carro melhor, fulano coisa. Mas ninguém tá ali na vida de fulano, né? Fulano acorda cedo para trabalhar, chega tarde, né? Fulano tá conquistando, não tá roubando. Então, por que olhar pro que fulano tá conquistando? Se você também pode conquistar, né? Basta trabalhar, o sol brilha para todos. Né? O sol não brilha só pro crente, o sol não brilha só pro ímpio, ele brilha para todos. Basta você estar, né, buscando, né, tá tendo sabedoria, né? E aqui diz assim, ó: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então a sabedoria que vem do alto é diferente, né? Aquele que se acha sábio segundo os seus olhos está com sentimento diabólico, é algo diabólico, animal, né? É fruto da carne, né? E nós temos que exercer os frutos do espírito, né? Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação, e toda obra é perversa. Foi o que eu disse no começo, né? A pessoa com sentimento de inveja, né, que dá lugar a esse tipo de coisa, né, se torna uma pessoa perversa. Porque se você puder, se você não está repreendido em nome do Senhor Jesus, né? Se a pessoa puder estar ali, né, e ela puder naquele momento prejudicar a outra, o sentimento de inveja dela vai deixar isso acontecer, vai fazer com que isso aconteça, né? Eu falo muitas das vezes quando a gente está conversando e eu falo assim, ó, o sentimento de inveja, ele é algo tão surreal ao ponto de alguém, de uma pessoa querer fazer mal a uma criança que ainda está no ventre, né? Eu passei por isso na minha gravidez, né? Foram vários trabalhos feitos, né, quanto a minha vida, quanto a vida do meu filho, ainda no ventre. E eu não ficava, irmãos, eu não deixava o sentimento de ira entrar no meu coração, né, quanto a quem fazia, mas sim ao sentimento que aquela pessoa tinha ao ponto de fazer algo para uma criança que nem havia nascido ainda, né? Por uma criança que ainda estava sendo gerada, mas foram muitos trabalhos feitos. Mas o Senhor, pela misericórdia dele, guardou meu filho, né? E guarda até hoje. Mas uma pessoa que é capaz de fazer isso, qual o sentimento que tem nela? Além do de inveja. Porque, e aí você pergunta assim, mas irmã, inveja de quê? Sabe Deus lá por quê, irmãos? Mas
É um sentimento que leva a pessoa a fazer isso. Porque não há outra coisa. É a perversidade que vem com esse tipo de sentimento. É a maldade. Porque aí se a pessoa tá ali e ela pode prejudicar o outro, ela vai prejudicar. Que seja com uma contenda, com uma fofoca. Ontem, né, a irmã Luana falou a respeito sobre o que a gente vigiar o que sai da nossa boca. Porque às vezes a gente fala algo que não foi nem na maldade. Né, a gente fala algo sem nem pensar ali que aquilo pode gerar uma confusão, e ali uma pessoa maldosa, maliciosa, né, ao ouvir aquilo, vai usar aquilo para te prejudicar. Por isso que é muito bom a gente conversar com Deus, né? Sempre falar com Deus, né? Entender que Ele é nosso Pai, que Ele é quem nos ouve, que nos entende, porque Ele, irmãos, jamais vai pegar algo que você fale e levar à frente para te prejudicar, porque às vezes você confia em falar algo com pessoas ou confia em pessoas que você tem como amigo, que você tem ali um sentimento pelaquela pessoa, mas às vezes por ali, por trás dali, existe uma malícia, existe uma inveja, existe um sentimento que te prejudique, né? E você às vezes não vê, mas o Senhor, Ele vê, Ele contempla, né? O Senhor, Ele tem contemplado, Ele contempla todas as coisas, né? E a gente está vigilante no que a gente fala, a gente está vigilante ao nosso redor, apercebidos, né? A gente não pode, né, deixar, né, de falar, deixar de tratar essa pessoa, mas é necessário, quando a gente percebe esse sentimento, que a gente, né, dê uma afastada, ore por essa pessoa, né, ore por ela para que o Senhor, né, repreenda, para que o Senhor tire esse espírito, porque é algo, irmãos, que capaz de fazer a pessoa fazer tanta coisa ruim, né, tanta coisa ruim pro outro, que até mesmo às vezes nem percebe esse sentimento, né? Quem nunca presenciou isso, de às vezes você tá conversando com uma pessoa ou com outra pessoa e você perceber que ali tem um espírito de inveja, né? Que ali a pessoa, né, se ela puder, ela faz algo para prejudicar a outra. E muitas das vezes aquela pessoa nem percebe, né? Muitas das vezes aquela pessoa tá tão às vezes, carente de uma amizade que não percebe até mesmo que aquilo ali não é de Deus, que aquela amizade não é de Deus, né? Que existe esse sentimento, né? E aqui no 17 vai assim, ó, mas a sabedoria que vem do alto, mas a sabedoria que do alto vem primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Que a gente busque a sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, porque essa sabedoria, sim, irmãos, ela vem cheia de frutos, né? E frutos esses que vêm do Espírito, né? Eu costumo falar, né? A minha irmã sempre ouve falar isso, né? Não tem como a pessoa ter uma intimidade com Deus, né? Sem medo de errar, de pecar contra Deus, porque eu conheço a palavra do Senhor. Não tem como a pessoa ter intimidade com Deus. Intimidade, irmão, estou falando intimidade. Intimidade com Deus, né? Aquele negócio de estar ali junto com Deus, né? Em oração, buscando a presença do Senhor e não saber tratar o seu próximo. Não existe, não existe. Se a pessoa não sabe tratar o seu próximo, se a pessoa não tem mansidão para falar, não tem temperança, tem alguma coisa errada. Às vezes está achando que tem uma intimidade com Deus que não existe. Porque se você tem intimidade com Deus e você tem um Espírito de Deus e Ele tem te moldado, né, no decorrer da caminhada, Ele tem tratado com você, você tem que ter os frutos do Espírito. É a palavra, irmãos, né? A palavra de Deus diz, se nós temos o Espírito, nós temos que ter os frutos do Espírito. E aí a gente muitas vezes deixa os desejos da carne estarem tão gritantes, e a gente acha que tá tudo certo. Não tá, não. Não tá, não. Se a gente tem o Espírito de Deus, a gente tem buscado fazer a vontade de Deus, tem tido intimidade com Deus, a gente tem que ter os frutos do Espírito para mostrar, né? Porque não é só falar em línguas, não é só rodapiar, não é só, né, entrar no mistério, não. Se dentro da igreja vai tudo bem, né? Tá sentindo a presença do Senhor, tá sentindo ali a graça, a misericórdia ali, fora dali, tem que ter frutos. Tem que ter frutos. Você tem que ter a mansidão, né? Você tem que ter a temperança, tem que ter a sabedoria. Tudo são frutos do Espírito, né? E é a gente buscar isso,
buscar, Senhor, nos molde, né? Nos molda, né? Que a gente possa ser diferente, né? Como a gente já falou, né? Que a gente possa, né? Para a pessoa possa ter paz, ó. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Nós temos a paz, né? Porque nós temos o Senhor, nós temos Deus, né? Muitas das vezes as pessoas até falam assim, ó, eu passo pelo irmão, eu dou a paz do Senhor, o irmão não me dá a paz, né? Não dá porque ele não tem, né? Eu não posso exigir que você me dê algo que você não tem, porque se eu tenho a paz e a paz ela vem do Senhor, né? Eu vou te dar a paz. Eu tenho que te dar a paz, né? Mas, irmã, eu passo e falo a paz e o fulano não me responde. É porque ele não tem paz, né, irmão? E outra, é a gente ter sabedoria, que quando a gente fala a paz do Senhor, quando a pessoa falar amém, ela recebeu. E se ela não falar, a paz voltou para você. Glória a Deus, você está em paz. Fique em paz e continue na paz, né? Então, a gente tem que ter os frutos, né? E olha, aqui diz assim, ó, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, né? Os frutos não podem ser frutos hipócritas, que na frente do nosso pastor a gente é algo, na frente dos nossos irmãos nós somos algo, e dentro de casa, como a irmã Luana ontem falou, né? Dentro de casa nós somos outra pessoa, nós somos outra coisa, não existe isso, né? Se tá existindo isso, tem alguma coisa errada, né? Tá faltando orar ao Senhor e pedir sabedoria. Senhor, me dê a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor, né? Para que eu possa estar lidando dentro da minha casa, para que eu possa, né, ser uma mulher virtuosa, para que eu possa ser uma mãe sábia, né? Uma irmã em Cristo, né? Onde a pessoa possa contar comigo, né? Não tem coisa pior, irmão, do que você ali, você saber, eu não posso falar com fulano, porque fulano leva lá na frente, eu não posso falar com ciclano, porque ciclano leva lá na frente, ou até mesmo um servo do Senhor dá lugar a um espírito desse de inveja, né? Quando o irmão conquista algo, quando Deus dá algo para fulano, né? Como isso? Como que a gente deixa esse sentimento entrar, né? A gente tem que estar percebido e repreendendo sempre, irmão, sempre, sempre. Porque o inimigo, irmão, o diabo, ele é astuto, né? Vai ser uma pequena coisinha, sabe? Às vezes ali, né? Quem nunca já percebeu, quem nunca, né, já viu alguém falar assim, ó, você viu, né? Deu mais crédito a fulano. Quantas pessoas saem da igreja, irmãos, por esse tipo de sentimento? Porque eu não recebo uma oportunidade, né? Ou porque a irmãzinha, né, dá mais crédito a fulano, dá mais crédito a ciclano. Que tipo de sentimento é esse que nós estamos tendo, né? Que tipo de sentimento é esse que a gente está alimentando, né? Se a gente chega lá e muitas das vezes a gente, né, fica entristecido, sim, né, com algumas atitudes, sim, mas a gente repreender isso, porque é aí que o diabo ele faz a festa, é aí que ele vai minando esse tipo de sentimento, sabe? Muitas das vezes a gente está ferido, né? Quando a gente já está ferido, você já percebeu quando a gente está ferido, triste, magoado com alguma coisa, as circunstâncias ali geram tudo contra. Tudo. Por exemplo, se você tá chateado com um irmão que fez algo contra você, você chega na igreja, qualquer coisinha ali vai te incentivar assim, ó, viu? Tá falando de mim. Viu? Olhou pra mim torto. O pastor hoje não falou direito comigo, não. Já tem fofoca. Tá repreendido isso, irmãos. Tá repreendido isso em nome do Senhor Jesus, né? Se alguém fez algo, se te entristeceu, ore ao Senhor. Peça ao Senhor, Senhor, tira isso do meu coração, tira esse sentimento de mim, Senhor, né? Tira isso de mim, não deixe que isso venha crescer dentro de mim, irmãos, porque depois que cresce esse tipo de sentimento dentro da pessoa, irmão, é algo que você fica assim, meu Deus, é só Deus mesmo para ter misericórdia, né? E infelizmente a gente vê muito isso, infelizmente, né? Se tá incomodando, né? Se você está incomodando de alguma maneira, né? É porque tá incomodando o inferno. Porque quem dá esse tipo de sentimento a uma pessoa é o diabo. E se o diabo tá dando um sentimento dessa pessoa para que ela faça um trabalho contra a sua vida, para que ela fale mal de você, para que ela deseje algo contra você,
Repreenda a obra do Senhor. E é sinal de que você está incomodando o inferno, né? Ninguém joga pedra em uma árvore se ela não tiver frutos. Ninguém é doido. Eu tenho um pé de abacate aqui em casa, eu vou começar a tacar pedra no pé de abacate sem abacate. Eu tô com algum problema, né? Eu não tô normal, né? Mas se você tá dando frutos, né? Vai ter sim, vai ter a perseguição, vai ter o incômodo, né? Vão incomodar até do seu jeito de rir, irmão. Vão se incomodar, mas isso é um sentimento que tá gerando ali dentro da pessoa, né? Porque tá dando lugar para esse tipo de coisa. Então repreende, ore pela vida dela, né? Peça ao Senhor graça, misericórdia. E se esse tipo de sentimento tem tentado entrar em nossos corações, como eu falei, nós estamos sujeitos a tudo isso, irmão, né? O diabo ele sopra, o diabo ele usa as pessoas para estar, né, ali alimentando o nosso ego para que a gente se ache melhor do que alguém, para que a gente se ache melhor, mais bonita, né? E nós pudemos ver nesse dia, né, que a gente não tem que fazer acepção de pessoas, né? Então que a gente repreenda esse sentimento em nome do Senhor Jesus, já caiu por terra. Eu creio que se o Senhor hoje nos permitiu estar aqui trazendo essa palavra, é porque alguém tinha que ouvir, até mesmo eu precisava ouvir, porque a gente tem que estar vigilante a todo instante para que isso não entre no nosso coração, né? Porque a gente tem que ter um coração puro. De tudo que tem de guardar, guarde o seu coração, né? Isso é algo que nos condena. Isso é algo que pode, né, fazer com que a gente não alcance a nossa vitória, né? São essas pequenas coisas, irmãos, né? Eu vi nesse dia, né? Eu vi, não, a irmã Cássia teve aqui falando a respeito disso, né, que são pequenas coisas, irmãos. É a mentirinha, né, é a trapaça, é a fofoquinha. São essas coisinhas mínimas, né, que vão fazer com que a gente chegue lá naquele dia e ele diga, apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. Então que a gente peça ao Senhor graça, né, graça, porque a gente precisa de muita força, né, para que a gente faça, né, tudo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Mas a gente só conquista tudo isso, irmão, dobrando o nosso joelho, fazendo a vontade do Senhor, obedecendo a vontade do Senhor, tá? Até aqui, né, foi o que o Senhor me deu. Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos que estão entrando aí pela manhã. A irmã Luana botou aqui, ó. Ao invés de se apegar com Deus e tirar o sentimento ruim de dentro. Ela botou assim, ó. Fica alimentando aquilo que faz mal. Ao invés de se apegar com Deus e tirar o sentimento ruim de dentro. Eu comentei com os irmãos que um dia, né, a pessoa, né, fez algo comigo e que tá sempre acostumada a fazer. Sempre acostumada a fazer. O irmão marido fala assim comigo, ó, você é uma boba, porque você tá sempre dando conversa. Esquece, para de falar com esse povo, não sei o quê. E eu falava com ele assim, Tiago, a maldade tá na pessoa, não tá em mim, né? A maldade tá nela. E todas as vezes, irmãos, que alguém faz algo contra mim, que eu percebo assim, poxa, tá fazendo na maldade comigo, né? Tá na maldade comigo. O Senhor sempre fala comigo isso, né? A maldade tá nele, não em você. Tá nela, não em você. Então a maldade não tem que estar na gente. A gente não tem que ser diferente assim, porque a pessoa tá na maldade com a gente. Tá na pessoa porque a pessoa tá alimentando esse tipo de sentimento, né? Às vezes é necessário sim, a gente se afaste, às vezes é necessário sim, quando a gente ainda tá ferido. Quando eu ainda estava muito ferida com algumas coisas que me fizeram, eu não sentava para conversar com essa pessoa, eu não dava conversa à pessoa, né? Se eu pudesse evitar até de passar por essa pessoa, eu evitava. Por quê, irmão? Porque aquelas coisas estavam me fazendo mal, ao ponto de eu me irar, ao ponto de que se desse brecha, eu ia discutir, eu ia bater boca. Então eu evitei, até eu ser curada. Quando o Senhor me curou daquilo, eu passei a sentar para falar, eu passei a falar com a pessoa normalmente, né? Mas sabendo o que a pessoa é, quem a pessoa é e como a pessoa procede comigo, né? Eu também não sou boba, né? Mas a gente não tem que mudar. E um dia eu falando com o Senhor, eu falei com o Senhor assim, mas Senhor, a gente vê a pessoa tá tentando mudar, né? Fica bem, de repente já vira a casaca de novo. Aí o Senhor falou comigo, né? A pessoa quer mudar por mudar, né? Quer mudar com a força da pessoa. E a gente não consegue, né? Falta disciplina no jejum, na oração, em buscar a palavra, né? Porque a gente tem que... A própria palavra diz, resistir ao mal e ele fugirá de vós. Então, se há esse tipo de sentimento, resiste a ele. Todas as vezes que vier, ó, você viu fulano? Tá repreendido, Satanás, em nome de Jesus.
né? Porque vem, irmãos, nós não somos hipócritas, né? A palavra nos disse hoje, nós não temos que ser hipócritas, nós não somos hipócritas. Vem esse sentimento, sim. Quantas das vezes, irmãos, você já não teve ali, você sabe que fulano tá com a vida toda bagunçada, todo errado, e aí o fulano recebe uma bênção. E como que a gente fica? Um dia eu vi uma pregação sobre isso. Como que você fica quando o Senhor abençoa quem aos seus olhos não merece ser abençoado? Né? E o Senhor até me deu essa palavra há pouco tempo, né? Eu compartilhei com os irmãos a respeito de José, porque ele, toda a sua parentela foi abençoada por causa do processo que ele passou. Mas aos olhos de José, talvez aqueles irmãos dele não merecessem, mas eles foram tudo alcançados, tudo abençoados, né? Então, isso também é um sentimento ruim, né? Pra gente achar que alguém merece ou não merece. Mas aí a gente buscar o Senhor jejuando, orando, vendo a palavra, para que o Senhor, né, nos dê graça para repreender esse tipo de sentimento, né? Aí a irmã botou assim, ó, se ora bem, se prega bem, é porque Deus assim quer, porque os dons vêm de Deus, então a honra é dele. Verdade. Aí a pessoa vê uma pessoa, né, que hoje tá lá, né, tá pregando, tá, né, o Senhor já tá fazendo a obra na vida da pessoa, no tempo do Senhor, tá exaltando a pessoa, e entra um sentimento de inveja. Mas quanto que essa pessoa não buscou? O quanto que essa pessoa não passou por processo, irmãos, porque não é da noite pro dia, não. Você não acorda hoje e você já desenvolveu tudo ali, né? Você acordou, você já tá, né, lá em cima. Não. Quem chegou lá em cima, para chegar lá em cima, irmãos, teve que passar por um processo, né? A gente tem que vigiar isso, né? Ah, mas fulano tá pregando bem. Mas se fulano tá pregando bem, irmão, é porque fulano tá meditando na palavra do Senhor, porque não é da noite pro dia que fulano aprendeu a palavra de Deus, não. Né? Tá pregando é porque tem buscado, né? E aí é que a gente se examina, né? Eu tenho tirado meu tempo com Deus, eu tenho meditado na palavra para que Deus possa me usar na palavra. Eu tenho um dom, né? O Senhor já falou que vai me usar aí no louvor. Então, eu tenho louvado, eu tenho buscado estar adorando ao Senhor, né? Aceitando as oportunidades que dão, né? Muitos só querem oportunidades lá em cima, quando já tá lá em cima, né? Quando tem uma igreja cheia, né? Eu já presenciei uma situação que a pessoa teve a oportunidade de estar pregando, a igreja estava cheia, amém, glória a Deus, né? Foi tremendo. Quando veio a segunda vez que a igreja estava vazia, que nem todo mundo estava na igreja, a pessoa questionou, a pessoa não gostou, né? E logo depois de um tempo essa pessoa caiu, porque o Senhor ele abate a soberba, né? Como a gente fala aqui, ó, pode ter uma pessoa aqui, ó. Já teve dia eu e a Luana estávamos aqui falando, né? E depois entrou os demais irmãos. Teve dia de eu e outra pessoa estar aqui falando. Eu falo irmã Luana porque aconteceu agora recente. Mas outro. E a gente vai estar falando, sabe por quê? Porque não é pela quantidade, é quem o Senhor quer falar, né? E até mesmo porque a gente entende que pode ser só a gente aqui falando, mas essa live vai alcançar outras pessoas, né? Vai alcançar pessoas que o Senhor quer que alcance. Então, a gente tem que fazer por amor ao Senhor, não pela quantidade, porque isso vai nos gerar, né? Tem gente que quer fazer pro Senhor quando aquilo vai gerar algo para ele, né? E não é assim. Não é assim que tem que ser. Então que a gente não deixe esse sentimento entrar, irmãos. Se tá entrando, repreende, ora. Porque a inveja é pior do que macumba, irmãos. Você ter ideia de quanto que é ruim esse tipo de sentimento. E imagina como que uma pessoa é infeliz por deixar esse tipo de sentimento entrar no coração dela. Né, ao ponto de fazer maldade por uma outra pessoa que às vezes nem nunca fez nada por aquela pessoa, mas só o sentimento de ali não ver alguém bem, né, vai lá e faz, né, uma maldade, faz uma fofoca, faz uma intriga, né, empresta a boca para Satanás. Tem gente, né, eu costumo falar isso. Tem gente que Satanás o pastor falava muito isso e eu peguei pra mim, né? E falo muito isso. Tem gente que Satanás tá passando lá na casa sincera. A pessoa chama o diabo para poder usar o diabo. Porque tem gente que esse tipo de sentimento já é tão brabo, tá tão impregnado na pessoa, que a pessoa usa até o diabo como desculpa muitas das vezes. Sabe por quê? Porque entrou aos pouquinhos, ele só precisou ir eliminar.
O restante ele deixou pela pessoa mesmo, porque tem gente que não vigia. Tem gente que não vigia. Tem muitos também que nem são cristãos, nem tem a sabedoria de vigiar e deixa entrar. Mas é muito triste você ver isso no meio cristão, né? Porque a gente tem que ter o fruto do Espírito. Então não tem como ter isso. O presbítero Marco botou desse jeito. Tem gente que não quer pagar preço para serem usados. Verdade. Não quer acordar numa madrugada para orar. Não quer jejuar. Não quer ver a palavra. Não quer orar, mas quer ser usado. Vai ser usado como, gente? Diz para mim como. Se existe um meio de ser usado pelo Senhor sem tá buscando o Senhor, eu desconheço. Porque Jesus, sendo Jesus, sabia tudo que ele viria fazer, mas ele teve em constante oração ao Senhor. Ele teve em constante oração ao Pai dele, né? E nós sabemos que ele era Deus. Ele não erraria, mas ele teve em constante oração. Então a gente tem que estar em constante oração se a gente quer uma resposta de Deus. Tem muita gente com o espírito de Caim. Quando vê Deus usar alguém, o semblante logo cai. Irmãos, que triste isso, né? Que triste. Se a gente for entrar nesse assunto, meu Deus, misericórdia, irmãos. Eu já presenciei a pessoa entrar no mistério ali, o Senhor, né, tá ali com a pessoa ali no mistério, e você olhar pra cara da pessoa e a pessoa tá com aquele olhar de inveja, de coisa. Mas eu digo a você, se não tá sentindo, se examina, né? O que está acontecendo que eu não tenho conseguido sentir a presença do Senhor, né? Eu já falei isso, há muitas das vezes o culto tá uma maravilha, né? O poder do Senhor ali, né? Tá a presença dele real, ao ponto de uma pessoa manifestar um demônio nela sem que ninguém ponha a mão. O demônio não suporta, a pessoa ali, pela influência do demônio, não suporta a presença de Deus dentro daquele lugar e nós, porque isso já aconteceu comigo, irmãos, nós cristãos que temos uma sensibilidade ao Espírito, que temos o Espírito de Deus, não conseguimos sentir. Tem algo errado com o culto? Não. Tem algo errado comigo, que alguma coisa tem me feito ficar com o meu coração atribulado ao ponto de eu não sentir o Espírito de Deus, porque ele é santo, ele é sensível. Então, para me sentir, eu tenho que estar acessível, eu tenho que estar sensível a ele, né? E todas as vezes que isso aconteceu comigo, irmãos, eu vim embora para casa muito chateada comigo mesmo, porque eu sabia que o erro estava em mim. O erro não tá no irmão que ele tá sentindo a presença do Senhor, tá querendo se aparecer. Fulano. Aí você vê toda vez que tem gente que dá lugar a todos os cultos, né? Se tá dando lugar porque tá buscando ter uma intimidade com o Senhor. Porque falar que tem uma intimidade, qualquer um pode falar, né, irmão? Mas a gente vê na prática, nas ações, né? Ali no cotidiano, na paz que aquela pessoa tem passado, no comportamento da pessoa. Não tem como o pé de abacate da manga. Não tem como, né? Se tem o Espírito do Senhor, tem que ter os frutos do Espírito de Deus, né? Agora, se tá ali, acha que tem o Espírito do Senhor, mas está dando frutos que condiz com os desejos da carne, com coisas que o inimigo, né, sentimentos, né, que a gente leu aqui diabólicos, alguma coisa está errada, irmãos. Então que a gente se examine. A própria palavra diz: examine-se a si mesmo, né? Que a gente peça a sua misericórdia quando a gente sentir que isso tá gerando um sentimento que não é do Senhor. Como eu disse, todos nós estamos sujeitos a isso. É a gente vigiar, pedir misericórdia ao Senhor, graça ao Senhor. Irmãos, quanto mais a gente está dentro da palavra do Senhor, quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente ora, né, mais sensível ao Espírito a gente fica e, principalmente, veem os frutos do Espírito em nós. Não tem como ser diferente. A Bíblia, irmãos, ela diz: se você diz que ama a Deus, mas você não ama seu irmão, né? Não tem como. Por quê? Porque como você vai amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Como que eu posso dizer que eu sou cheio do Espírito Santo, tenho intimidade com Deus, se eu não consigo nem amar o meu próximo, né? Que é um dos principais mandamentos, né? Como? Se eu não obedeço ao meu pastor? Como? Se eu não respeito meu irmão? Como? Se eu faço intriga, contenda, fofoca, né?
Nós somos sujeitos a tudo isso. Irmão, você nunca se meteu em fofoca? Você se não deixar, não sai coisa que não presta? Claro que sim. Claro. Sou hipócrita não, irmão. Mas é por isso que a gente tem que estar em constante oração, lendo a palavra e jejuando, sabe? Por quê? Porque quando a gente tá, quando a gente tá focado na palavra, naquilo que o Senhor tem para nós, a gente fica mais vigilante. O Espírito do Senhor está mais, né? A gente fica mais conectado. E aí, quando a gente vai falar algo que não deve, o Espírito Santo fala assim, ó, fica quieto, não fala, né? Quem já não passou por isso, gente? Quantas vezes eu já tive vontade de chutar o balde do Espírito Santo assim, ó, chuta não, porque quem vai secar a água é você depois, né? Às vezes a pessoa me ira e me dá vontade de falar umas verdades e eu penso assim, não, né? Depois eu vou ter que pedir perdão, né, Deus? Depois eu vou ter que... Muitas das vezes, às vezes meu marido me atribula, minha vontade é soltar os cachorros com ele, pintar com ele. Mas depois eu lembro que eu vou ter que pedir perdão depois, eu vou ter que, né, enxugar água depois. Então, se você não quer ter que enxugar água depois, não chuta o balde, né? Fica quieto, aprenda a ouvir, né? Por mais que você se ire ali, mas peça misericórdia a Deus, Senhor, tem misericórdia dessa alma que tem me atribulado tanto, né? Porque a gente passa e o Senhor permite a gente passar, né? Como eu falei uma vez, se a gente tem pedido paciência ao Senhor, Ele vai nos colocar em processo que a gente precisa exercer a paciência. Se você está pedindo ao Senhor sabedoria, Ele vai te dar situações no qual você vai ter que exercer a sabedoria que Ele está te dando. Você pediu, Ele te deu, irmão. A gente tem que entender isso. A gente ora ao Senhor, não é da boca para fora. Se você ora crendo, eu pedi, Senhor, me dê sabedoria. Ele já te deu a sabedoria. Sendo que você vai ter que passar por situações para que você exerça a sabedoria. E o problema é que quando o Senhor nos coloca em situações para a gente exercer essa sabedoria, a gente não exerce, porque a gente deixa a carne falar mais alto. Aí a gente, a sabedoria que o Senhor nos deu para falar com o nosso irmão, aí a gente sai dando coice no vento, né? A gente ignora quando alguém fala, a gente discute naquele momento que o Senhor, né, queria exercer a sabedoria que Ele já nos deu, que a gente exercesse a sabedoria que Ele já nos deu, a paciência que Ele já nos deu, né? Louvado seja o Senhor, né? Eu espero, né, que a gente entenda isso, que a gente peça ao Senhor, né, graça aí pra gente tá vigiando nesses tipos de sentimentos que o diabo tem tentado minar entre nós. Antigamente o diabo tirava a pessoa da igreja. Hoje em dia, ele não tira mais, irmãos. Hoje em dia, como a própria palavra diz, o joio e o trigo têm crescido juntos, né? É a gente fazer as nossas escolhas certas para que a gente seja trigo e não joio, né? E aí, muitas vezes, a gente vê, né, tá ali, tá tudo errado, mas tá ali, sabe por quê? Porque ainda não entendeu o que é um verdadeiro encontro com o Senhor, ou se perdeu a essência, no meio da caminhada, ele se perdeu, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a gente não venha se perder, e misericórdia de quem já se perdeu, para que volte, né, a fazer a vontade dele, né, enquanto há tempo. Então, vou estar orando, falando com o Senhor mais uma vez, agradecendo. Louvo a Deus pela vida de todos que entraram aqui essa manhã mais uma vez. Muito obrigado. Para quem entrou e não entendeu, a irmã Regimara, ela teve um problema no celular dela, irmãos. Ela entraria aqui hoje com a gente, né? Ela me deu uma explicação aqui, né? Eu não pude abrir direito para conversar com a irmã, porque na live não dá. Mas pela barra aqui eu pude ver que ela teve um problema com o celular dela, né? Pelo jeito o Instagram desinstalou, né? Ela acredita que foi a filhinha dela que desinstalou o Instagram e ela não estava conseguindo instalar. E a gente sabe que depois que a gente tem uma conta, é horrível para poder você botar a conta de novo, né? Eu tenho o maior receio de perder minha conta, né? Eu já fiz algumas coisas aqui para poder não perder minha conta, porque para voltar é difícil, irmão. Então eu entendo, né, o que aconteceu com a irmã e por isso eu vim, né? Eu trouxe a palavra hoje. Mas o Senhor vai dar oportunidade para ela estar vindo aqui trazer a palavra novamente. Então eu peço a você, feche os seus olhos, vamos falar com Deus, agradecer ao Senhor, né, por essa manhã, por mais uma vez Ele ter falado nos nossos corações essa manhã. E você que entrou agora, né, a paz, bom dia, amém, Betinha, bom dia. A live vai estar salva, quem puder aí, esteja assistindo depois, né, bênção do Senhor mais uma vez. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, nesta manhã, uma vez mais, eu entro na sua presença, Pai, e quero te agradecer, Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado por falar conosco uma vez mais, Pai, obrigado, Pai, pelo Senhor estar nos direcionando, meu Pai, por o Senhor, meu Pai, estar sempre, meu Deus,
nos encaminhando, nos dando a direção, meu Pai, para fazermos a sua vontade, o seu querer, Pai. Nos ajude, Pai, nas nossas fraquezas, Pai. Nos ajude, meu Pai, a não deixar, meu Deus, esse tipo de sentimentos entrar em nossos corações, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, estar sempre atentos a isso, meu Pai, buscando sempre a sua presença, meu Pai, buscando sempre estar cheios, meu Pai, do seu Santo Espírito, cheio, meu Pai, da sua presença, meu Pai, para não deixar, meu Pai, esse tipo de sentimento entrar nos nossos corações, Pai. Eu te peço uma vez mais, nos ajude, meu Pai, nos dê sabedoria, Pai, discernimento, Pai. Use, meu Pai, cada vez mais os teus servos, meu Pai, que aqui estão, meu Pai. Aqueles, meu Pai, que têm estado, meu Pai, diariamente buscando estar na sua palavra, buscando estar fazendo a sua vontade, Pai. Capacita, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, possa estar abençoando cada um que entrou aqui, meu Pai. Visita cada lar aqui representado, eu te peço, meu Pai. Cada um, meu Pai, que esteve aqui uma vez mais para ouvir a sua palavra, Pai, porque eu creio, meu Pai, que ninguém tem entrado aqui, meu Pai, por entrar. Eu creio, meu Pai, que ninguém tem entrado aqui só para olhar, meu Pai, só com um sentimento de curiosidade. Não, Pai. Eu creio que se entrou foi porque o Senhor trouxe, porque o Senhor, meu Pai, fala, meu Pai, tem falado através da sua palavra todas as manhãs, meu Pai. Muito obrigado, Pai, por uma vez mais, meu Pai, confirmar tudo aquilo que o Senhor tem falado, Pai. Toma tudo em suas santas mãos, Pai. Eu te peço, meu Pai, pela minha casa, pela minha vida, meu Pai, por esse dia de hoje, meu Pai, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, Pai. Nos guarde, nos livre de todo mal, Pai. Guarde cada um dos seus servos que aqui estão, cada casa, meu Pai, cada família, meu Pai. O Senhor, meu Pai, é quem sabe das necessidades dos teus servos. O Senhor, meu Pai, é que sabe das nossas limitações. Então eu te peço por cada vida aqui representada e por todos aqueles, meu Pai, que o Senhor ainda, meu Pai, vai trazer para estar assistindo essa live, Pai. Toma todos em suas santas mãos. Eu te peço, te agradeço. Muito obrigado, Pai, por mais uma vez estar nos fortalecendo. Muito obrigado, meu Pai, por nós estarmos de pé uma vez mais. Obrigado, Senhor, por estar nos capacitando. Obrigado, Pai, por estar nos dando a oportunidade de estar falando uma vez mais da sua palavra. Toma tudo em suas santas mãos que eu te peço, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, graças a Deus para você que entrou aí, né? Muito obrigado, né, por estar aqui somando força com a gente uma vez mais, né? A todas as irmãs que têm entrado todos os dias aí, né, para estar somando força com a gente. Muito obrigado. Obrigado você que tem entrado, você que vai assistir depois. Muito obrigado, né, por você estar aí, né? Com o coração aberto para estar ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, amém? Fiquem todos com Deus e a live vai estar salva, tá bom, irmãos? Já tem vídeo lá no YouTube, então quem aí quiser compartilhar, compartilhe aí, tá sendo bênção do Senhor. Fiquem todos com Deus, bom dia e a paz do Senhor.